Bom dia, graça e paz. Quero compartilhar com vocês hoje do capítulo 5 de Efésios. Nós estamos estudando esse livro tão precioso, que tem tantos ensinamentos para nós. Paulo aqui, ele faz uma comparação, compara a igreja a uma família, a filhos, maridos e esposas. E o que ele fala aqui é que uma família obediente alcança a graça e o favor de Deus. Né? É um livro de 6 capítulos, mas com passagens muito poderosas. E ele fala aqui de filhos e pais e irmãos, filhos obedientes. E como obedecer a ele, para que nós possamos continuar cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós que nós podemos fazer isso falando a nós mesmos, com palavras, com pensamentos, falando a outros também por palavras, adorando. Precisamos manter os nossos pensamentos, as nossas palavras cheias da palavra de Deus, oferecendo a Deus continuamente o nosso louvor e dando graças a Ele. É o que Paulo está ensinando para nós aqui. Ele fala sobre filhos obedientes, no capítulo 5, do versículo 1 até o 21. Ele fala, aquele dá 12 regras que eu quero compartilhar com vocês, para que um lar cristão seja muito abençoado e que agrade ao Pai Celestial. Primeiro ele fala assim, seguir Cristo em amor, evitar toda a imoralidade, abster-se de uma linguagem obscena, cuidado com as nossas palavras, não é verdade? Não permitir que outros nos enganem, andar na luz, buscar e fazer a vontade de Deus, usar todas as oportunidades que Deus tem nos dado para fazer o bem. E ele fala para que nós não devemos nos embebedar com vinhos, estar cheios do Espírito e usar o louvor, a música, né, para incentivar outros também para adorar a Deus, sermos gratos por tudo e nos submetermos uns aos outros em amor. Isso é o que ele fala a respeito de nós, filhos obedientes, né? E ele também fala para maridos e para esposas obedientes. Ele fala que as esposas devem submeter-se a seus maridos como a igreja se submete a Cristo. E o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E ele fala aqui que Cristo morreu pela igreja, que Cristo vive para tornar a igreja santa e pura. Ele vive em nós, ele nos santifica. Cristo um dia apresentará a igreja gloriosa diante do Pai, sem mácula ou ruga para si. E é um conselho que ele dá aos homens, aos maridos. O marido deve amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. Amados, essa é a carta de Efésios, capítulo 5. Nós devemos observar claramente aqui o que o Paulo está falando para nós, né? Nós temos que ter uma consciência tranquila. E uma consciência tranquila, amados, eu quero dizer para vocês e para mim que ela é vital para que nós sejamos abençoados, sejamos instrumentos usados por Deus. O Espírito Santo, ele fala claramente aqui na palavra, né? Então nós temos que deixar o nosso coração e a nossa consciência ligados na palavra. E devemos vigiar para que o nosso coração não se endureça, né? Diante de tantas circunstâncias adversas que nós vivenciamos no dia a dia. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Senhor vai nos ajudar a termos uma consciência tranquila para com Deus e para com o nosso próximo. E, em nome de Jesus, eu peço para que vocês leiam esse capítulo 5, observem os mandamentos, as orientações que Paulo nos dá aqui, comparando a igreja como uma família, né? Filhos, maridos e esposas obedientes à palavra de Deus. Amém? Que o Senhor
abençoe a sua vida, peça a Deus. Peça a Deus todos os dias, frequentemente, para Ele lhe mostrar como você deve andar em amor com a sua família, com o seu próximo, consigo mesmo, primeiramente com Deus, né? Para que você possa se submeter com entendimento e com obediência à vontade de Deus e à sua palavra. Porque a palavra é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Não deixe de compartilhar, de entrar no canal, de dar um joinha. E seja a boca de Deus, como eu sempre digo aqui. Em nome de Jesus, reparta com outros aquilo que você tem recebido de Deus. Amém?